Pessoal, beleza? Então, a gente fecha agora essa parte de conceitos iniciais com a função inversa. Lembrando que a gente ainda tem que ver os gráficos, tá bom? A gente vai começar agora a estudar a função do primeiro grau, a função do segundo grau, exponencial, logaritmo. Bom, Cefet, Coltec, Picard, ensino fundamental encerra na função do segundo grau, mas o ensino médio continua na função modular, função exponencial e por aí vai. E aí os gráficos a gente vai estudando em cada função. A gente vai estudando os gráficos das funções em cada uma delas, beleza? E aí aqueles exercícios de gráficos que são gerais para funções gerais, aí a gente vai ter uma aula depois só de gráficos, beleza? Aí a gente vai falar sobre os sinais das funções. Vamos falar como saber se um gráfico é de uma função ou não, se é uma função ou não, se ela vai ser sobrejetora, injetora ou bijetora no gráfico. Mas o que é isso? Sobrejetora, injetora e bijetora? A gente vai ver nessa aula agora. Tá? Então fica atento, tranquilo, que a gente vai ter uma aula depois de gráficos. Eu preferi não misturar essa parte de gráficos agora, tá? E aí já na aula de função do primeiro grau a gente já começa a mexer um pouquinho com gráficos. A gente vai ver o gráfico da função do primeiro grau, na aula de função do primeiro grau, de função do segundo grau, de função do segundo grau, cada uma das funções, os gráficos separadamente, beleza? Então vamos para a aula, que a aula está bem interessante, a aula de função inversa. Beleza? Vamos lá. Para a gente encerrar essa parte dos conceitos iniciais e você poder ir, qualquer que seja o concurso que você for fazer, você vai ter que ir para a função do primeiro grau e segundo grau, pelo menos. Tá? As outras, depende se for de ensino médio. Se for de ensino fundamental, você vai até a função do segundo grau. Se não, você vai ter que ir até o final, até a trigonométrica. Né? Não vai ter jeito. Vamos lá então para a aula. Bom, gente, então o que seria uma função sobrejetora? Uma função é sobrejetora quando o contradomínio é igual à imagem. Resumindo, pessoal, é quando não sobra ninguém no conjunto do contradomínio. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho o conjunto A, que é o conjunto dos elementos 1, 2 e 3. O conjunto B é o conjunto dos números 5 e 7. Imagina que o 1 relacionou com 5, o 2 relacionou com 7 e o 3 também relacionou com o 7. Resumindo, pessoal, o contradomínio era o B, o contradomínio era o conjunto B, que era o 5 e o 7, e a imagem foi quem? Foi o 5 e o 7. Não sobrou ninguém ali, então o contradomínio foi exatamente igual à imagem. Essa é a definição. Vou dar outro exemplo. Esse aqui foi o exemplo 1. Exemplo 2. Exemplo 2, eu tenho aqui o conjunto A. Esse aqui é o 1, o 2 e o 3. E eu tenho o conjunto B, que é o 7, o 8 e o 9. Então, esse cara relacionou com esse cara relacionou com esse, e esse cara relacionou com esse. Imagina que tivesse acontecido isso. O contradomínio é o conjunto B, é o 7, o 8 e o 9. A imagem foi 7, 8 e 9. Então, realmente, essa aqui é sobrejetora, a que a gente tinha visto, sobrejetora. E essa aqui também foi sobrejetora. As duas foram sobrejetoras. Agora eu vou dar um outro exemplo. Conjunto A, 1, 2 e 3. Conjunto B, 5 e 7. Imagina que o 5 relacionou com 1, o 2 relacionou com 1, o 3 relacionou com... Desculpa, o 1 relacionou com 5, o 2 relacionou com 5 e o 3 relacionou com 5. Todo mundo relacionou com 5. E o 7 sobrou. Esse aqui era o conjunto B. Isso aqui não é sobrejetora. Para ser sobrejetora tem que sobrar, não pode sobrar ninguém no conjunto B. O contradomínio tem que ser igual à imagem. Aqui, ó, nesse aqui, o contradomínio era 5 e 7 e a imagem foi apenas o 5. Beleza? Então, essa aí não era sobrejetora. Vamos lá. Uma função é injetora quando cada elemento do domínio possui uma imagem exclusiva. Quer dizer o seguinte, quer dizer que o B também não trai agora. Eu tenho o A, que é o elemento 1, tem os elementos 2,
e o elemento 3. E o B tem o elemento 5, o elemento 6, o elemento 7, deixa eu colocar um pouquinho maior esse B aqui, e o elemento 8. São esses os elementos aqui. Aqui relacionou com aqui, aqui relacionou com aqui, aqui relacionou com aqui. Cada elemento do A teve um elemento exclusivo, não teve um do A que tinha outro do A com o mesmo elemento em B, né? Por exemplo, o 1 estava relacionando com o 5, e o 5 é só do 1, não tem ninguém do A que pegou o 5 também. O 2 relacionou com o 6, não tem ninguém aqui que relacionou com ninguém além do 2, ou com o 6 além do 2. Aqui o 8, o 3 relacionou com o 8, não tem ninguém do conjunto A que relacionou com o 8 também. Então essa aqui seria injetora. Vou dar um exemplo que não seria injetora, para você ver. Você já deve estar imaginando mais ou menos como é que poderia ser, né? Eu tenho o 1 e o 2. Eu tenho o conjunto B aqui, que tem o 5 e o 7. O 1 relacionou com o 5 e o 2 relacionou com o 5. Não é injetora. Por que não é injetora? Porque tanto o 1 quanto o 2 se relacionaram com o 5. Quando isso acontece, dois elementos relacionam com o mesmo lado do conjunto do contradomínio, ela não vai ser injetora. Eu vou dar um terceiro exemplo. O 1, o 2 e o 3, que é o conjunto A, nosso domínio. Nosso contradomínio, 5, 6 e 7. Esse 1 relacionou com o 5, o 2 relacionou com o 6 e o 3 relacionou com o 7. Ela é injetora? É injetora. Por que ela é injetora? Porque cada elemento do domínio relacionou apenas com um exclusivo no contradomínio. Ó, 1 relacionou com 5, ninguém mais está relacionado com 5, só 1. O 2 está relacionado com 6, ninguém mais está relacionado com 6. O 3 está relacionado com 7, ninguém está relacionado com 7 mais. Ela é injetora. Agora o detalhe, essa função, além de ela ser injetora, você já aprendeu o conceito de sobrejetora também. Sobrejetora é quando o contradomínio é igual à imagem. Então repara que todo mundo do contradomínio, que é o nosso conjunto B aqui, vamos colocar o B aqui, todo mundo do contradomínio teve um correspondente no domínio. Então o contradomínio é igual à imagem, não sobrou ninguém no B. Então quando o B não trai, e quando, além do B não trair, todo mundo do B é exclusivo, desculpa, além de ser exclusivo, não sobra ninguém, ou seja, o B não trai e não sobra, ela é injetora e ela é sobrejetora. Se ela é injetora e ela é sobrejetora, a gente fala que ela é bijetora. Quando ela é injetora e sobrejetora, que é esse caso aqui, esse exemplo aqui, fica desse jeito, cada um relaciona com um lado um do outro, a gente fala que ela é bijetora. Uma função é bijetora quando é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Beleza? Então esse é o conceito de injetora, sobrejetora, e aí se é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Tranquilo? E aí é o seguinte, por que a gente falou agora, nesse momento, de injetora, sobrejetora e bijetora? Porque a gente vai falar agora de... Bom, pessoal, o que seria a função inversa? Vamos conversar um pouquinho sobre a função inversa. Imagina que você está em casa e você quer saber o seguinte, olha, eu quero saber quanto que eu vou gastar, dependendo, tem um conjunto A aqui, sanduíches. Eu quero um sanduíche, eu quero 2 sanduíches, eu quero 3 sanduíches. Quanto que eu vou gastar, qual vai ser o valor que eu vou relacionar? Vai ser aqui, ó, R$15 se for um sanduíche, R$25 se for 2, R$35 se for 3, porque cada sanduíche era R$10, só que tinha R$5 a taxa de entrega. Bom, então aqui eu estava querendo saber o valor que me importava. Então aqui era o Y, aqui era o X. Só que agora mudou as coisas. A minha preocupação não está mais com o valor, tá? Com os sanduíches. Você tem uma determinada quantidade de dinheiro e você quer saber quantos sanduíches você consegue comprar. Então agora esse aqui é o Y e esse aqui é o
x. Porque funciona assim, gente. O y é o cara importante para você, só que ele depende do x. Então, beleza. O negócio da função inversa é isso. É você trocar quem é o importante para você. Tá? Beleza. Então, você já entendeu isso. Então, é o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que saber, além disso que eu falei para você, é saber que, olha, isso aqui é teórico. Então, presta bem atenção. Só admite função inversa funções bijetoras. Para uma função ser inversível, ela deve ser bijetora. Então, por isso que aqui no exercício ele fala assim, ó, nas funções abaixo, bijetoras, todas bijetoras, obtém a lei de correspondência que define a função inversa. Então, para ter função inversa, tem que ser uma função bijetora. Isso aí já caiu em concurso, simplesmente perguntando isso. Para ter função inversa, tem que ser o quê? Bijetora, sobjetora, injetora, par, ímpar, negativa, positiva. Era só saber que tinha que ser função bijetora. Só isso. Beleza. E aí, como é que eu faço para saber, para achar a função injetora? A função inversa. Você vai pegar a função aqui, ó, letra A. Vamos fazer a letra A aqui, ó. F de x. O que é f de x? É o y. Então, o y é igual a 2x mais 3. E y é igual a 2x mais 3. Como é que você faz para achar a função inversa? Você simplesmente vai trocar x por y e y por x. Porque é o seguinte, gente. Na função, olha só, a função f de x aqui, ó. 2x mais 3. A função inversa, a gente costuma chamar a função inversa de f de menos 1 de x. F de menos 1 de x. O x da função f de x, ele corresponde ao y da função inversa. E o y dessa aqui corresponde ao x dessa. Você troca as coisas. Então, por isso que a gente veio aqui e trocou x por y e y por x. Essa é a primeira parte. Eu vou reescrever essa equação agora, só que eu vou escrevendo de trás para frente. Eu vou escrever 2y mais 3 é igual a x, porque eu vou isolar o y. Então, eu quero que o y fique na minha esquerda. Então, aqui 2y, o 3 está aqui do lado esquerdo, eu quero isolar o y, o 3 vai para o outro lado. O y, o 2 está multiplicando o y, o 2 vai passar dividindo. Gente, já acabou o exercício. É só fazer isso. Trocou x por y por x e isolou o y. É só uma álgebrazinha que você tem que fazer aqui. Então, essa função a f de x é igual a 2x menos 3. A inversa, que a gente chama de f de menos 1 de x, é dada por x menos 3 sobre 2. Viu, gente? Não confunde. F de x é igual a x mais 4. Então, f de menos 1 de x, o Edi já me explicou esse negócio de expoente negativo, é só inverter, vai ficar 1 sobre x mais 4. Não faz isso não. Função inversa é o que a gente acabou de fazer, beleza? Então, para fazer a função inversa, às vezes o exercício vai falar que é a função inversa, às vezes ele vai só colocar esse menos 1 aqui. Você viu esse menos 1? Você sabe que é a função, eu tenho a f de x, a f de menos 1 de x é a inversa de f de x, uma inversa da outra. Essa é a inversa dessa e essa é a inversa dessa. As funções são uma inversa da outra, beleza? Isso que eu preciso que você saiba, nós vamos fazer todas as letras, você vai ver que vai ser tudo a mesma coisa, sempre. E é sempre o processo de isolar, mas algumas têm um processo de isolar um pouquinho mais complicado que das outras, mas é sempre o processo. Trocou x por y por x, e isola o y. Esse é o processo de achar a função inversa, beleza? Então, esse aqui é o processo de achar a função inversa, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir fazendo as letras até a letra G. Depois eu tenho mais 2 exercíciozinhos que eu tenho uma dica para te dar no final aqui sobre função inversa. Vamos lá. De função não é esse não. Então, beleza, gente. Olha só. Aí é o seguinte, agora nós vamos fazer a letra B, C, D e E. Vamos lá, então. Ó, letra B, se você quiser tentar, seria bom que você tentasse fazer a letra
b agora. A g de x, no caso g de x, é a mesma coisa que y. Então, y é igual a 4x menos 1 sobre 3. Qual é o processo? Troca x por y por x. Então, no lugar do y, x é igual a 4y menos 1 sobre 3. O que eu faço aqui quando tem fração? Ponho 1 embaixo e multiplico cruzado. Então, vai ficar aqui, ó, 3x, ou 3 vezes x, é igual a 4y menos 1, porque 4y multiplica menos 1 vezes 1, dá isso. Isolo o y, né? Aqui, desculpa, aqui é 3x. 3x é igual a 4y menos 1. O menos 1 vai para lá, fica 3x mais 1 igual a 4y. É bom que você deixe o y do seu lado esquerdo, então eu vou reescrever, trocando a ordem, ó. Só estou reescrevendo 4y igual a 3x mais 1. Só reescrevi os dois na ordem contrária. O y é igual a 3x mais 1 dividido pelo 4. Então, a função inversa aqui é g de x, então aqui é g de menos 1 de x, é a função inversa de g de x, é 3x mais 1 sobre 4. Acabou aqui. Beleza? Vamos para a próxima questão, letra C. Ó, letra C. Eu tenho que h de x, quem é h de x? Y. Então, y é igual a x3 mais 2. Para fazer a inversa, troca x por y por x. X é igual a y3 mais 2. Jogo 2 para lá, fica x menos 2 é igual a y3. Vou colocar o y na minha esquerda. Só escrevi de novo, invertendo a ordem dos dois. Esse ao cubo aqui, ele tem que passar para o outro lado, que eu tenho que isolar o y. Como ele está elevando, o contrário de elevar é fazer raiz. Então, ele vai passar para o outro lado como raiz cúbica do x menos 2. Raiz cúbica de todo mundo ali. Beleza? Então, h de menos 1 de x, que é a função inversa, vai ser raiz cúbica de x menos 2. Beleza? Vamos para a letra D. Vamos fazer até você cansar. Letra D. P de x é o y. Então, y é igual a x menos 1 ao cubo mais 2. Trocou x por y por x. Ficou x é igual a y menos 1 ao cubo mais 2. Olha, primeira coisa, eu quero isolar o y. Eu já vou jogar esse 2 para lá. Ficou x menos 2 igual a y menos 1, que está tudo ao cubo. Olha, eu poderia fazer o y menos 1 ao cubo, só que ia dar uma trabalheira danada. Ia ficar uma coisa toda complicada. E a minha ideia não é isolar o y, não é deixar o y isolado. Então, na verdade, ao invés de fazer ele ao cubo, eu vou passar esse expoente para o outro lado. E aí, quando ele passa para o outro lado, ele passa, se é expoente, ele passa como raiz. Então, passa assim. E aí ficou y menos 1, tá vendo? Ó, o expoente aqui saiu daqui, passou para o outro lado. Como ele passou para o outro lado, ele passou como raiz cúbica. E aí eu só arrumo agora. Ficou raiz cúbica. Vamos colocar o y para a esquerda primeiro, né? Então, eu vou reescrever y menos 1 igual a raiz cúbica de x menos 2. Como eu quero o y isolado, y é igual a raiz cúbica de x menos 2. Repara, o menos 1 aqui, ele está subtraindo, vai passar somando. Mas ele vai para dentro da raiz? Não. Ele vai ficar aqui do lado de fora da raiz, porque não tem como ele passar somando e entrar na raiz. Então, a função inversa dessa aqui ficou sendo essa coisinha horrorosa aí, beleza? Tem que ir com muita calma. Vamos para a letra E. Letra E, eu tenho que y, que é o q de x, é igual a raiz cúbica de x mais 2. Troquei x por y por x. Raiz cúbica de y mais 2. Como eu quero isolar o y, eu vou passar essa raiz para o outro lado. E aí, com isso, como é raiz, o que é o contrário de raiz? Vai ser elevado. Então, vai ficar o x vai ficar elevado a 3, porque
o raiz cúbica passou para o outro lado, elevando o x. É igual a y mais 2. Então, agora eu vou escrever de novo. Y mais 2 é igual a x ao cubo. Só escrevi invertendo a ordem. Então, o y vai ser x ao cubo e o 2 passa menos 2. Essa aqui é a função inversa da letra E. Beleza? Vamos para a letra F, que é bem parecida. Letra F. Y, que é o r de x, é igual a raiz cúbica de x menos 1. Vou passar, primeiro já vou começar aqui trocando. X, raiz cúbica de y menos 1. Troquei x por y. Esse cúbico da raiz passa para o outro lado, elevando. Então, vai ficar x elevado a 3 igual a y menos 1. Vou escrever novamente. Y menos 1 é igual a x3. Só escrevi trocando a ordem. E agora o y, como é que fica o y? É igual ao x3, que já estava lá. E o menos 1 passa, mais 1. Acabou. Essa aqui é a função inversa da letra F. Beleza? Ótimo. Para a gente finalizar esse exercício, olha a letra G. Letra G. Y é igual a raiz cúbica de 1 menos x3. Primeira coisa, vamos trocar x por y por x. Beleza, trocamos. Vou aqui, ó, o expoente da raiz passar para o outro lado. Então, vai ficar x3 é igual a 1 menos y3. Vou reescrever. 1 menos y3 é igual a x3. Então, ficou aqui, ó. Aí é o seguinte, está vendo que aqui o y ficou negativo? Está vendo que o y aqui ficou negativo? Ele era negativo. Ó, esqueci do 1 menos y3. Está vendo que aqui o y ele era negativo? Então, nesse caso, como ele está aqui na direita, ao invés de inverter, eu vou realmente jogar ele para o outro lado. Que aí, na hora de eu jogar ele para o outro lado, ele fica positivo. Porque a ideia é sempre deixar o que você está isolando positivo. Então, ele ficou positivo, 1 já estava aqui, continua aqui na direita, e o x3 vai vir para cá. Então, vai passar menos x3. Tá? Então, a gente, ao invés, aqui nesse caso, como o y estava negativo, eu, ao invés de escrever novamente só trocando a ordem, não, eu preferi realmente jogar ele para o outro lado para ele trocar o sinal dele, porque eu quero sempre que ele fique positivo. E para encerrar, esse é o cubo dele aqui, ó. Esse é o cubo dele, vai passar para o outro lado. E quando passa para o outro lado, elevado ao cubo, vai fazer o quê? Vai fazer a raiz. Vai ficar a raiz cúbica do que estava lá do outro lado, que é 1 menos x3. Beleza? Ótimo, essa era a questão que a gente tinha que fazer. Foram todas essas aí, só para aprender. Trocar x por y por x e isolar. Beleza? Bom, pessoal, esse exercício ele é um exercício que a gente vai utilizar aquilo que a gente já tinha aprendido e aí vai fazer só um detalhezinho no final. Na verdade, são só esses dois tipos de exercícios que a gente costuma ter de função inversa. Então, a primeira coisa aqui, ó, a função é y igual a 3x menos 2. Determine f de menos 1. O que é f de menos 1? A inversa. E aí ele quer que a inversa e que você, na inversa, substitua o x por 2. Né? F de menos 1 de 2. Então, a primeira coisa, eu vou calcular a inversa. E x no lugar de y, 3y menos 2. Vou isolar, vai ficar x mais 2 é igual a 3y. E aí eu vou escrever novamente, 3y é igual a x mais 2, só escrevi trocando a ordem. Então, o y ficou sendo x mais 2 dividido por 3. Essa aqui é a função inversa dessa função aqui que a gente tinha tido no começo do exercício. Essa aqui é a inversa. E aí, como ele pediu f de menos 1 de 2, eu vou pegar a inversa, que é essa aqui. Essa aqui está aqui. Olha a função inversa. Essa aqui. E vou substituir o x por 2. Vou pegar aqui o x, agora e colocar no lugar do x o 2.
Então vai ficar 2 mais 2 sobre 3. Resultado, f de menos 1 de 2, ou seja, o valor da inversa quando o x vale 2 é 4/3. Beleza? Então, na verdade, era só um passozinho a mais do que você já tinha aprendido, né? Só colocar o valor de x. Agora, só um detalhe, presta atenção numa coisa. Quando eu tenho duas funções, eu tenho a função y, vou colocar vou colocar f de x, para te dar uma manhãzinha. Gente, presta atenção que isso aqui é manha e é top demais, presta atenção. O x dessa é o y dessa. O y dessa é o x dessa. É assim que funciona. Então, como o exercício te pediu para que você colocasse o x igual a 2 para essa aqui, para a inversa, o x igual a 2 para a inversa, ele na verdade é o y igual a 2 para a função original. Então, minha função original era y igual a 3x menos 2. Na verdade, vamos colocar aqui f de x. F de x era igual a 3x menos 2. Só que, na verdade, olha o que o exercício quer. Ele quer que na função inversa o x seja 2. Mas o x2 na inversa, ele na verdade é o y igual a 2 na normal. Então, eu simplesmente vou substituir aqui na normal o y igual a 2. E eu vou chegar no mesmo resultado que a gente chegou. Olha só. No lugar do y, 2. 2, que é o f de x é o y, é igual a 3x menos 2. Vou escrever novamente, só que invertido. 3x menos 2 igual a 2. 3x é igual a 2 mais 2. X. 3x é igual a 4. X é igual a 4 sobre 3. Então, se ele pediu f de 2, eu vou fazer aqui, ó, porque então, quando o y da inversa dá 2, o x, da inversa não, da normal dá 2, o x dá 4/3. Então, isso aqui, na verdade, é o y da inversa, que é o que a gente achou no final das contas, que é esse valor aqui, ó. Beleza? Essa é a dicasinha. Vamos fazer mais uma para você confirmar isso aí agora. Beleza, vamos lá. Ó, y é igual a 4x mais 5. Determine f de menos 1. F de menos 1 é a inversa de 3, ou seja, quando o x da inversa é 3. Você pode fazer direto aqui, ó, a função f de x. Olha só, fazer direto aqui, ó. F de x é igual a 4x mais 5. Inversa, não sei quanto que é a inversa, mas eu sei que o x dessa é o y da outra. O y dessa é o x da outra. E eu sei que eu quero que o x da inversa seja 3. Se eu quero que o x da inversa seja 3, o y da normal tem que ser 3. Porque o x de uma é o y da outra. Então, na verdade, eu só pego a normal, a f de x, que é igual a 4x mais 5, e coloco o y dela igual a 3. O y dela é o f de x. 3 é igual a 4x mais 5. Vou escrever de novo, 4x mais 5 igual a 3. 4x é igual a 3 menos 5. 4x é igual a menos 2. X é igual a menos 2 dividido por 4. X divide os 2 por 2, fica x igual a menos meio. Vamos fazer agora do método tradicional. Vou fazer a inversa primeiro. Aqui, ó, voltei aqui nessa aqui. X é igual a 4y mais 5. Estou achando a inversa primeiro. Então, ficou 4y mais 5. Estou reescrevendo, invertendo a ordem. 4y é igual a x menos 5. Y é igual a x menos 5 dividido por 4. Beleza? Então, essa aqui é a função inversa. Então, a função inversa, f de menos 1 de x, é igual a x menos 5 sobre 4. Eu quero que ela seja, que o x seja 3. Então, é f de menos 1 de 3 que eu quero. Né? Então, eu vou substituir o x aqui por 3. Então, fica 3 menos 5 sobre 4. F de menos 1 de 3 é igual a menos 2 sobre 4. F de menos 1 de 3
divide os 2 por 2, fica menos meio. Deu o mesmo resultado nos dois casos. Beleza? Lembrando que esse aqui está x, por quê? Porque, na verdade, o x dessa aqui, que é menos meio, ele, na verdade, é o y na inversa, que é menos meio, que a gente achou aqui. Beleza? Fica a dica aí, esse exemplo aí, isso aqui facilita demais, principalmente quando a gente tem umas inversas bem difíceis de calcular. Então isso aí funciona bem e ajuda bastante essa dicasinha que eu te dei aí agora, beleza? Então, até mais, até a próxima aula.